Deu certo. Ah, sabe aquele pedacinho de janela que fica oculto, né? Aí o meu estava sempre oculto e quando eu ia clicar, o bicho desaparecia. Ai, Deus. Mas enfim, vamos lá, começar. Peraí, deixa eu colocar a tela de vocês aqui para eu ver o chat. Beleza. Se alguém falar no chat, eu já consigo ver também. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de conceitos, né, de sistemas operacionais. E esses conceitos que a gente vai conversar aqui, que é, basicamente, processos, espaço de endereçamento e arquivos, a gente vai falar muito ainda sobre tudo isso, tá? Então, assim, a ideia é que a gente comece conversando de forma menos intensa sobre esses aspectos e que, aos pouquinhos, cada um desses conceitos, a gente vai entrando na caixinha deles e vai compreendendo de forma muito mais profunda cada um deles, certo? Mas, para a gente começar, vamos fazer um exercício. Aí vocês podem falar, tá? Quem quiser falar, quem quiser escrever no chat, que eu já leio aqui também. Imagine que você está desenvolvendo um jogo, tá? Sei lá, meus joguinhos que eu jogava, vocês não jogam mais, não. É muito antigo. Minecraft, que meu menino jogava. Sei lá. Aí você precisa parar o jogo e depois voltar para o jogo, né? Você precisa. Será que você precisa guardar alguma informação para que o seu bonequinho lá do jogo volte exatamente no mesmo estado que ele estava? Né? Um jogo que você, sei lá, conquista armas, conquista minerais, conquista coisas. Você vai precisar, quando você voltar para jogar de novo, será que você quer começar do zero de novo? O que é que vocês acham? O que é que a gente tem que fazer para permitir que o jogador possa parar o jogo e depois voltar? Ixi, Salvar o estado atual do jogo em que ele deu pausa. salvar o estado, né? Checkpoint, ó. Pedro, Gabriel falou salvar o estado. Salvar o estado de alguma coisa a gente geralmente chama de um checkpoint, né? Agora imagine a quantidade de coisas que você precisa salvar, né? Vamos pensar aí, é um jogo tipo, sei lá, Minecraft. Você tem que salvar o local exato, você tem que salvar o mundo, né? A roupa que ele estava, quais foram as coisas que ele já conquistou. Faz tempo que eu não vejo meu menino jogar isso. Mas até pão você conquistava, né? Você pegava pão no meio do caminho, pegava coisas. O nível, se for um jogo de nível, né? Tem muita coisa que você tem Salvar o que nível de guardar, né? experiência do jogador também. O nível de experiência. Então, Isso. eu acho que se você é um desenvolvedor que está fazendo isso, que está desenvolvendo isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que parar e pensar exatamente em todos os aspectos que compõem o estado daquele jogo ali para poder você salvar, não é isso? Concorda? Concordo. E aí você vai salvar isso numa estrutura de dados, né? Se for uma linguagem orientada a objetos, você vai criar uma classe com um monte de atributos para salvar, ou várias classes que se relacionam de alguma forma, né? Ou se não é uma linguagem OR, você vai criar uma estrutura de dados para salvar aquilo ali, concorda? Beleza? E aí, quando o usuário sai do jogo, esse negócio fica salvo em algum lugar. Quando ele volta, eu recupero tudo. E para quem está jogando, para a pessoa que está jogando, é como se ela nunca tivesse parado o jogo, porque vai iniciar, vai voltar exatamente de onde estava. Não é isso? Todo mundo entende isso e concorda, né? Agora vamos mover essa discussão para um sistema operacional, certo? Vocês falaram, quer dizer, a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas um sistema operacional, ele roda quantos programas ao mesmo tempo? Rapaz, quanto não estiverem instalados, né?
quantos estiverem pedindo para rodar, na verdade, né? Eu posso ter Quantos der? muitos instalados, mas nem todos estão rodando agora, né? Tipo, eu tenho o Safari instalado aqui na minha máquina, mas ele não está rodando agora, porque eu não uso o Safari, certo? No caso, ele vai rodar quantos programas ele precisar. Quantos programas forem solicitados para ele, né? Concorda? Aí, como é que vocês, se vocês estivessem desenvolvendo esse sistema operacional, vamos supor que, vamos pensar bem simples, começar simples, a gente só tem uma CPU. Se a gente só tem uma CPU, de fato, assim, de verdade, quantos programas estão executando agora? Eu só tenho uma CPU. Né? Todo mundo concorda? Sim, sim. Só vou ter um programa rodando, né? Mas, na verdade, eu tenho vários programas que estão prontos para rodar. Só que eu só tenho uma CPU, então só um está rodando agora e os outros estão prontos para rodar, concorda? Só que eles não estão rodando. Aí alguém, que vocês que vão me dizer quem é, vai ter que ficar gerenciando essa bagunça toda. E dizer, esse programa que está rodando agora, sai tu, vem aquele outro ali. Sai tu e vem esse outro. Sai tu e vem esse outro. Quem é que faz isso? O sistema operacional. O sistema operacional. Exatamente. E aí, esse sistema operacional, o que será que ele precisa salvar para poder fazer isso? Como é que se você estivesse desenvolvendo o sistema operacional e você tem esse requisito de multiprogramação, né? Você quer um sistema que possa dar a sensação nos usuários de que eu tenho vários programas rodando ao mesmo tempo, né? Mesmo que eu tenha só uma CPU, tá? Como é que vocês resolveriam esse problema? Pensando agora num sistema operacional. No caso, ele faria com que as tarefas se revezassem no uso da CPU, né? Uma fica um tempo, Isso. depois ele interrompe ela temporariamente, depois executa outra, depois de um tempo Exatamente. interrompe e executa outra. Mas será que quando eu vou só falar agora, começar a falar do jargão nosso de SEO, certo? Agora, essa questão, o sistema operacional vai interromper um processo e não tarefa, a gente chama processo, certo? Vai interromper um processo para iniciar outro, para rodar outro, né? Vai ficar nesse joguinho aí de interromper. E o interromper, no jargão de SEO, a gente chama preemptar. Então, um processo vai ser preemptado, ele vai ser interrompido, e outro processo vai ser escolhido para rodar. Nesse jogo de, eu vou preemptar um processo e vou escolher outro processo para rodar, o que é que eu preciso fazer para garantir que esse processo que foi preemptado inicialmente, que ele volte a executar exatamente no ponto onde ele tinha parado? Como é que vocês resolveriam isso? No caso, salva o estado em que ele foi interrompido, né? Eu tenho que armazenar, igual o jogo que a gente acabou de falar, né? Eu tenho que armazenar o estado daquele processo, né? E aí, as pessoas que foram desenvolvendo sistemas operacionais, elas pensaram primeiro em chamar esse processo. Um processo é uma estrutura de dados, né? Que vai armazenar nela, né? Vai reunir nela todas as informações de um processo que está rodando, né? De um processo ou que está rodando ou que está pronto, né? Para rodar. E aí, que tipo de informação a gente vai ter nela? São tantas informações, a gente vai ver ao longo do curso várias, tá? Mas, assim, antes da gente continuar a falar um pouquinho sobre essas informações, essa abstração de processo e essa importância de você poder reunir uma estrutura de dados, todas as informações que garantem que um processo possa ser preemptado e voltar depois, isso só faz sentido porque a gente quer um sistema multiprogramado, que é um sistema em que vários programas podem rodar ao mesmo tempo, né? Se a gente dissesse assim, eu quero um SEO, que inclusive existem esses SEOs, quando a gente começa a ver, por exemplo,
um SO que vai rodar num dispositivo muito pobre em termos de capacidade, eu posso ter um SO que roda só um programa por vez, tá? Nada impede que eu tenha um SO desse. Mas vocês concordam que ele vai ser muito mais simples, né? Do que um que permite que vários programas executem ao mesmo tempo, certo? Então, a gente precisa disso porque a gente está falando em multiprogramação. Multiprogramação é essa característica que um sistema operacional, a quase todos os sistemas operacionais seguem, de permitir que vários programas rodem ao mesmo tempo, mesmo que eu tenha só uma CPU, tá? Esse exemplo que a gente deu de uma CPU só, ele é muito ilustrativo, né, só para a gente entender, mas, na verdade, a gente sempre vai ter várias CPUs atualmente, né, é raro você ter um computador que tenha uma CPU só, a não ser esses sistemas, assim, embarcados, né, sei lá, de lâmpada, geladeira, coisas domésticas, geralmente não vai ter muitas, mas um computador de propósito geral, geralmente tem muitas CPUs já. Então, como a gente tem um ambiente multiprogramado, em que vários processos podem rodar ao mesmo, programas podem rodar ao mesmo tempo, foi inventada essa abstração, essa estrutura de dados que é um processo, que permite que eu grave essa estrutura de dados com o estado completo de um processo que ele estava antes dele ser preemptado. E aí, quando esse processo volta a rodar, eu posso recuperar o estado exatamente como ele estava, e para aquele processo, ele nem percebe, aquele programa ali, aquele usuário, nem percebe que o processo dele foi preemptado, parou de rodar por 10 milissegundos e depois voltou a rodar de novo. Tá? Isso fica imperceptível para quem usa o sistema. Tá? No final das contas, o que a gente tem é o quê? A gente tem a memória RAM, a gente tem a CPU, aqui é a revisãozinha de hardware rápida, né? Todos os programas que vão ser executados, eles precisam estar aqui na memória RAM, né? Porque não existe nenhuma CPU que consiga ler instruções ou dados do disco, tá? Então, os programas têm que estar aqui na memória RAM todos. Existe um barramento, né, que é bastante veloz entre a CPU e a memória RAM, e a CPU, além da unidade de processamento, ela tem vários registradores. Esses registradores têm um acesso muito mais rápido, né, então quando a CPU quer um dado, se o dado já estiver aqui no registrador desse, vai ser muito mais rápido recuperado do que se ele tiver que ler na memória, né. Então, cada programa vai ter um espaço de endereçamento. Na verdade, eu vou falar espaço de endereçamento já já, mas cada programa vai ter um pedacinho aqui da memória RAM, onde esse programa vai estar, né? Não completamente, porque pode não caber nesse pedacinho. O sistema operacional que tem que gerenciar, tem que garantir que o pedaço do programa que a CPU quer ler vai estar na memória RAM. Isso faz parte da gerência de memória que o sistema operacional tem que garantir, certo? Mas isso aqui vai ser para outra aula, não é para hoje. Mas imagine que a gente tem aqui na memória RAM compartilhamento de quê? Entre vários programas, que são esses, que tem 3 aqui. E tem compartilhamento de que tipo aqui, vocês lembram? De espaço. De espaço. Eu divido essa memória RAM e cada programa vai ter um pedacinho que só ele pode escrever. E o sistema operacional tem que garantir que esse programa aqui cinza, tudo dele que a CPU precisa ler para executar, vai estar aqui nessa área, e que esse programa aqui azul não vai poder meter a mão nessa área aqui, e esse cinza não pode meter a mão no do azul, então essa proteção entre eles também é garantido pelo hardware e também pelo sistema operacional, tá? A gente vai ver tudo isso quando a gente for falar em gerência de memória, tá? Mas o fato é que o sistema operacional, ele de alguma forma, ele faz a mágica dele para que a próxima instrução que a CPU vai ler desse programa esteja aqui na memória RAM e os dados também estejam. E aí a CPU recupera isso aqui da memória RAM. Esse PC é um registrador que sempre vai conter o endereço na memória RAM da próxima instrução que esse programa vai executar. E aí eu vou lá, recupero a instrução, recupero os dados, coloco aqui nos registradores, decodifico que instrução é, realizo a instrução e já vou para o próximo.
Eu vou para a próxima instrução, e assim a gente vai indo. Em algum momento, o sistema operacional vai decidir que esse programa cinza já rodou muito. Agora é a vez de rodar o programa azul. E aí, o que é que vai acontecer? Tudo que tiver guardado nos registradores aqui de CPU, a próxima instrução, esses bits de controle que tem nesse outro registrador e vários outros registradores que tem aqui, os arquivos que esse processo abriu, né, que arquivos são, em que posição de leitura desse arquivo ele está, enfim, tem um montão de coisas. Se eu tenho conexões de rede abertas, com quem, qual é o estado da conexão, é muita coisa que eu preciso salvar. Então, eu salvo, o sistema operacional salva tudo isso e muda o contexto dele para rodar agora o programa azul. Aí, depois ele vai rodar, provavelmente, o programa roxo, salva o azul para rodar o roxo, depois salva o roxo e volta a rodar o azul, né? Sempre tem que salvar todos esses estados. E aí, o sistema operacional, ele vai manter, ele mantém essa estrutura de dados de processo, é um processo para cada programa que está em execução, né, ou que está pronto para ser executado, e mantém informações sobre esses processos numa tabela de processos, tá? Então, vai ter uma tabela, lá o sistema operacional vai, na área do sistema operacional, do mesmo jeito que eu tenho aqui o programa cinza, o azul, o roxo, eu vou ter aqui uma bela área da memória RAM para rodar o sistema operacional, que é software, certo? Então, aqui na área do sistema operacional vai ter uma estrutura de dados que é uma tabela de processos. Vocês já perceberam que toda vez que a gente roda um processo, um programa, ele tem um ID? Tem um identificador? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha letra. Tu sabe como é que aumenta o tamanho da letra do terminal, rapidinho? Como é mais, valeu. Então, por exemplo, aqui eu posso ver quais são os processos que estão rodando, tá? Tem o WhatsApp, que está rodando. Aqui eu acho que eu não consigo aumentar a letra, mas acreditem em mim. Esse programa WhatsApp tem o ID 2171, é o identificador. Então, aqui o sistema operacional vai manter uma tabela de processos e vai ter, nessa tabela, vai ter uma chave primária, que é o ID de cada processo, e o ID do WhatsApp é o 2171. Se eu quiser mandar sinais para esse processo, eu posso mandar. Tá? Eu posso, por exemplo, matar esse processo. Vocês estão vendo aqui que ele está aqui? Será que se eu matar ele vai sumir daí? Posso mandar um sinal para terminar esse processo 2171. Sumiu o WhatsApp, vocês viram? Que sumiu aqui de baixo, né? Porque eu mandei um sinal para terminar esse processo, tá? Então, todo processo tem o ID. Esse ID é como se fosse a chave primária dessa tabela de processos. E os programas, né, os processos, eles podem se comunicar entre eles, passando sinais, tá? No Linux, o sinal, o comando kill é o comando que manda sinais de um processo para o outro, tá? Então, depois, se vocês quiserem brincar, vocês conseguem. Eu vou abrir o Safari. Eu já tinha aberto, eu acho, uma vez aqui. Vou abrir o Safari e comercial é para ele ficar em background. Ele vai abrir. O ID dele é esse, ó. O ID do programa é esse aqui. Ele abriu, ó, ele está aqui. E agora eu quero terminar o Safari. Como é que eu termino o Safari? Eu mando um sinal "-term" para terminar, passando o ID desse processo. Então, todo processo que roda no computador, Safari fechou.
tem um ID, certo? Todo processo tem um usuário associado àquele processo, que foi o usuário que pediu para ele rodar, tá? No caso, por exemplo, do WhatsApp, que foi terminado agora, ó, quem tinha pedido era o usuário Raquel Vidovino Lopes. Mas eu tenho outros processos, né? Por exemplo, eu tenho o usuário root, e tenho vários processos rodando aqui nessa máquina. Cadê? Então, para cada processo eu tenho o ID dele, eu tenho essa tabela de processos, e ele guarda todas as informações cada processo guarda todas as informações para o processo voltar a rodar, sem que ninguém perceba que ele foi parado um dia. Alguém quer falar? Professora, Oi. quando a gente está mexendo no celular, a gente abre o Instagram, por exemplo. A gente sai dele e quando volta, ele tem guardado o estado, a página onde você estava. Mas a pessoa sai do Instagram, abre o WhatsApp, abre o Telegram, abre o Google. Aí chega um certo momento que a memória RAM não aguenta e quando você vai voltar para o Instagram, ele vai e abre o aplicativo do zero de novo. Não tem mais salvo aquele estado. Como é que se chama esse? Bug? Eu só diria que seria um Não, bug. não, porque assim, que chega um momento que a memória RAM ela já não aguenta tanto aplicativo aberto, né? Eu até vi um vídeo sobre isso. Assim, Enquanto. o que acontece é que eu falei para vocês, né? O sistema operacional faz essa mágica, que não é mágica, é gerência de memória, de trazer as coisas que estão no disco para a memória, né? Porque eu tenho o disco, que tem um tamanho muito maior, mas um acesso muito mais lento, e tem a memória principal, que vai ser um tamanho reduzido pelo preço, mas um acesso mais rápido, né? E aí o sistema operacional é que vai trazendo do disco para a memória. Quando eu tenho muitos programas na memória, a área que cada programa pode usar da memória vai se reduzindo cada vez mais, porque eu tenho compartilhamento de tempo. Então, a chance de eu querer executar uma instrução que não está na memória é alta. O sistema operacional vai ter que ficar recuperando do disco. Isso se chama crashing. Ele tem que ficar trazendo o disco, fazendo sua pin, sua pauta o tempo todo, e aí o negócio fica muito mais lento. Não é nem porque o processador é pobre, é porque o sistema operacional está tendo que trazer coisas do disco para a memória e levar da memória para o disco o tempo todo, porque tem muito programa rodando, entendeu? Aí fica muito lento por conta disso. Aí O nome é crashing. Tem que fechar um programa para poder rodar o outro. Mas o sistema operacional não pode fazer isso, né? O que pode acontecer é algum programa, se ele tiver um bug e começar a alocar muita memória, o que pode acontecer é acabar a memória e dar aquele famoso erro out of memory, que todo mundo já deve ter tido. Mas o sistema operacional ele não vai fechar um programa para abrir outro, a não ser que, não que eu lembre, assim, de... Pode ser que quem escreveu o sistema operacional decida, ó, eu vou matar esse processo aqui que estiver fazendo tal coisa, por proteção, tá? Eu talvez seja uma questão mais de rede, não sei, ou um timeout de rede, eu tento recuperar as coisas do Instagram e dar um timeout, eu não consegui, então eu vou recuperar lá da rede de novo, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Alguém disse, professora, para perguntar? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu tô olhando aqui de lado, porque para mim vocês estão na minha tela aqui do meu lado, tá? Eu tô olhando para vocês, na verdade. Não, né? Alguém tem dito, professora? Então, o sistema operacional, ele vai ficar o tempo todo escalonando processos diferentes para rodar, né? Então, eu vou executar um processo, ele vai executar um processo. Geralmente, quando tem um dispositivo de entrada e saída na máquina, que é o relógio vai disparar uma interrupção de relógio, o sistema operacional vai ser chamado, e quando esse sistema operacional é chamado, ele vai perceber que aquele processo já rodou o quantum dele, né, a fatia de tempo dele, vai chamar outro. E assim ele vai ficar escalonando e ele vai mantendo essa tabela de processos atualizada para que ele possa fazer esse shift, essa mudança de um processo
para o outro sem que os processos percam computação, certo? Então, é o sistema operacional que faz isso aqui a gente já falou. Na tabela de processo também tem a referência para onde é que o processo está na memória, para o espaço de endereçamento do processo. O SO também é um processo, né? Então, às vezes, o SO vai dar a si mesmo a autorização de rodar, muitas vezes, na verdade. Aí, falando de processo, né? Porque a gente não vai mais falar tanto, assim, de detalhe. Como é que um processo é criado? Né? Quem cria um processo sempre é outro processo, porque dentro do computador só existem os processos rodando, né? Por mais que a gente diga, só existem os processos dos usuários rodando. Então, um processo está associado a um usuário, um processo também está associado a um processo pai, que foi quem criou aquele processo. Então, todo sistema operacional vai ter o primeiro processo que foi criado, né? No Linux e Unix, geralmente é o init, que é o processo que tem o ID 0. Aqui também tem o primeiro processo que foi criado. A gente consegue ver esse launch daemon é o processo, tudo em SO que terminar com D é D de daemon. Significa que é um serviço, é um processo que vai rodar. Enquanto o sistema operacional estiver rodando, esse processo vai rodar, certo? Por isso que vocês vão ver várias coisas, vários processos que terminam com a letra D, o nome. Esse launch daemon é o segundo processo que foi criado. O primeiro, kernel task 0, ó, ID 0, kernel task com ID 0, foi o primeiro processo. E a partir desse processo, todos os outros foram criados. Esse processo vai criar o launch, que a gente viu, e esse launch daemon, ele é o que geralmente vai criar todos os outros. Mas se a gente vier para o terminal, cadê meu terminal? Quem criou o terminal foi o launch daemon. Também. E o usuário. Então, tem um usuário associado, tem um processo pai, tá? Além de todos os registradores que aquele processo está usando, além do espaço de endereçamento dele, onde é que está a pilha de execução desse processo, enfim, tem um montão de coisa que está associada a um processo, tá? E a gente vai ver isso com mais detalhe no capítulo 2. Então, mas o que eu queria dizer é que no final a gente tem uma árvore de processos, que é parecida com a árvore de arquivos. Eu tenho o processo pai, que no caso do Linux é o init, e esse processo pai vai criando todos os outros processos, e todo processo pode criar um processo novo, cada processo que cria um novo processo é o processo filho dele. E aí, existem várias questões, que vocês já devem ter visto uns processos zumbi no Linux, você mata o pai, o filho fica lá, ele vira zumbi, enfim, tem um monte de brincadeirinha com processos que você pode fazer. Professora? E você usa... Oi. Esse kernel test que a senhora falou, seria como se fosse o boot do computador? Na hora do boot que ele vai ser criado, esse processo. No meu caso, que é um macOS. No caso do Linux, acho que é o init 0, que é o primeiro processo que é criado, e ele que cria todos os outros processos para fazer o sistema operacional funcionar. Isso vai ser na hora do boot. Ok, obrigado. E o comando kill para enviar sinais, né? Porque os processos, eles se comunicam entre si através de sinais, certo? E aí, se vocês forem lá dar um man do comando kill, vocês vão ver todos os sinais que no Linux, por exemplo, que um processo pode enviar para outro processo. Aquele sinal menos termo que eu mandei é para terminar, mas tem um monte de outros, shutdown, suspende, continue, tem um monte de outros processos, sinais que você pode mandar de um processo para o outro, tá? Então, assim, o sistema operacional vai gerenciar uma quantidade de processos que vai estar rodando, e que ele tem que manter essa tabela de processos com informação sobre todos os processos para que eles possam se alternar no uso da CPU, porque a CPU, ela é um recurso compartilhado no tempo, né? Eu não consigo executar duas instruções ao mesmo tempo num único núcleo de CPU. Claro que se eu tiver um computador com
8 núcleos de CPU, eu consigo executar 8 instruções, mas é uma em cada CPU, né? Uma CPU sozinha, ela só consegue executar uma instrução por vez. Então, o sistema operacional tem que gerenciar tudo isso. Agora, uma tarefinha para vocês, para a gente pensar, se a gente está entendendo mais ou menos. Se a gente tiver um sistema operacional com 2 CPUs, certo? E cada uma tem 2 threads. O que é que significa isso? Vocês lembram? Hyperthreading. Alô? Thread seria a capacidade do processador simular um processador lógico, entre aspas? É mais ou menos isso. É como se... Lembra que se eu rodo um processo, para eu rodar o outro, eu tenho que mudar o contexto para aquele outro processo. Então, quando eu tenho um hyperthreading, eu consigo mudar o contexto de um processo para o outro muito rapidamente. Então, não é que eu consigo executar 2 ao mesmo tempo, mas eu executo um processo e depois o outro, e o que o sistema operacional precisa, o tempo necessário para salvar essas informações de um processo, para entrar ele e trazer o outro, é muito pequeno. Então, dá uma sensação de que eu tenho threads lá rodando, né, mas eu só rodo uma de uma vez, uma por vez, tá bom? Beleza? Então, mesmo que eu tenha 2 CPUs com hyperthreading, vamos supor, eu posso colocar 2 processos em uma CPU, e esses processos, eles vão ficar se alternando de uma forma rápida entre um e o outro, mas se eu olhar agora, se eu tirar uma foto agora da CPU, ela só vai estar rodando um processo, tá bom? Aí vamos supor que eu tenho 3 programas que vão ser executados, P0, P1 e P2. E eles vão ser, eu já sei qual é o tempo de execução. O P0, depois que ele ganhar a CPU por 5 milissegundos, ele termina. O P1, se ele ganhar a CPU por 10 milissegundos, ele termina. E o P2, se ele ganhar a CPU por 20 milissegundos, ele termina. Quanto tempo vai levar para completar a execução desses programas? Aí a gente imagina assim que ele nunca vai bloquear para nada. Se ele ganhar a CPU, ele vai usar a CPU e vamos desconsiderar o tempo que o sistema operacional precisa para salvar o estado de um processo para o outro, certo? O que é que vocês acham que a CPU pode fazer? O que é que o sistema operacional pode decidir aqui? Dicas? Ô, professora, no caso, esses 3 programas, por exemplo, esse P0, ele vai entrar, vai executar ele todinho, aí depois o P1 executa ele todinho e depois o P2, consequentemente, sem ser pré-emptado. Isso é o sistema operacional que decide, mas o que eu estou dizendo aqui é que se eu pré-emptar um e escolher outro, é como se o tempo para salvar o contexto dele, o processo, para salvar o processo, fosse 0, certo? Você desconsidera esse tempo, tá bom? Certo. O que é que vocês acham se a gente pegar P1 e P2 e colocar em um processador e P0 em outro? O que é que vai acontecer? Vamos supor que no processador 1 eu coloco P1 e P2. P1 roda em 10 milissegundos e P2 em 20. Quanto tempo vai levar para P1 e P2 rodarem num processador se eu colocar eles juntos? Em um único processador? Em um único, eu escolhi um processador e coloquei P1 e P2. 30 milissegundos, concorda? 30, no caso, né? P1 rodaria e depois P2. Isso, ou não importa, eu posso até eu rodo 1 milissegundo desse, 1 milissegundo desse, um desse. Mesmo que eu esteja alternando entre eles, no fim, eu só vou terminar os 2 depois de 30 milissegundos, concorda? Sim. Aí eu boto o P0 no outro processador. O outro processador vai rodar P0 por 5 milissegundos e vai parar, né? Vai terminar P0. Aí, se eu fizer um escalonamento desse tipo, quanto tempo eu levo?
para rodar P0, P1 e P2? 30 milissegundos, concorda? Porque num processador, em 5 milissegundos eu termino P0 e o outro vai rodar por 30 milissegundos, então depois de 30 milissegundos eu rodei todo mundo. Tem uma configuração melhor do que essa? No caso, tipo assim, um processador rodar o P0 e outro rodar o P1 e uma thread rodar o P2. Não, mas lembra que isso aqui é hyperthread e não é um processador a mais, não. Significa que se eu colocar dois processos num processador, eles dois vão chavear de um para o outro muito rápido. Mas eu não rodo os dois ao mesmo tempo, não. É como se eu tivesse um processador com duas threads lá de execução. Mas elas não rodam ao mesmo tempo, não. Porque eu só tenho um processador, certo? Coloca Ó, o P1 no primeiro processador. já disse para colocar P1 e Aí faz o P0 no mesmo processador, não é isso? P1 e P0 no mesmo processador, em quanto tempo termina P1 e P0? Em 15. 15. E aí eu coloco o P2 em outro processador e termina em 20. Essa é a melhor opção, não é isso? Para rodar o mais rápido possível. Eu No caso, suponho tipo que assim, o sim. de 20 rodaria de forma independente, né, dos outros dois, enquanto Isso, eles se revezariam na CPU. isso. Certinho. Então, em 20 milissegundos, nesse caso, a gente conseguiria rodar todo mundo, né? A pior coisa que eu podia fazer é colocar os três no mesmo processador. E aí eu só ia conseguir, depois de 35 milissegundos, aqui os três iriam terminar, né? Ou eu posso colocar o P0 e P2 em um, e aí fica 25 milissegundos, ou posso colocar a melhor que a gente achou até agora, que é colocar P0 e P1 em um processador e P2 em outro. Isso é uma decisão típica que o escalonador vai ter que tomar, certo? É o nosso próximo assunto, assim, mais importante, é como é que o sistema operacional decide qual é o processo que vai executar. Porque nem sempre o sistema operacional vai saber, por exemplo, que esse processo leva 5, esse leva 10, esse leva 20, né? Isso não é uma informação que talvez eu tenha de cara para ter um algoritmo bacana aqui. Posso ter e posso não ter. Como é que o sistema operacional decide sobre essas coisas, né? Primeiro ele tem que conhecer muito bem o hardware dele, para saber como é que o hardware funciona. E depois ele tem que conhecer um pouco dos processos dele e tem que ter alguns requisitos para tomar essa decisão, tá? Então esse é o nosso assunto que a gente vai estudar já já. Sobre compartilhamento, só para ver se a gente está todo mundo na mesma página. CPU, vocês vão completar isso aqui, tá? CPUs são compartilhadas por muitos programas no tempo. A memória RAM é compartilhada por muitos programas no espaço. Perfeito. A Aleph também respondeu aqui no chat. Então, que coisas a gente tem que ter em mente, né? Eu queria que vocês entendessem muito bem o que é multiprogramação, por que a multiprogramação é importante, o que é um processo, por que um processo precisa existir, por que o sistema operacional precisa manter uma tabela de processos, como é que o hardware é compartilhado entre esses vários processos, cada tipo de hardware vai ter um tipo de compartilhamento ou no tempo ou no espaço, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o disco vai ser no espaço, né? Cada processo, cada usuário vai ter um pedacinho daquele disco. Já uma placa de rede vai ter outro tipo de compartilhamento, né? Como é que se eu tiver vários processos falando em rede, como é que essa rede vai ser compartilhada entre vários processos, tá? Então, entender o que é compartilhamento no tempo, compartilhamento no espaço, no contexto de um sistema multiprogramado, isso também é importante que a gente saiba, certo? E cada processo vai ter o seu espaço de endereçamento, né? O espaço de endereçamento indica quais são os endereços lembra que a gente tem essa figurinha aqui, né?
Esse PC aqui, ele vai ter o endereço da próxima instrução que precisa ser realizada, né? Esse endereço aqui, ele tem que estar aqui, vamos supor que o processo que está executando é esse cinza, né? Se eu for falar no endereço físico dele, eu tenho que ter um endereço de memória, de algum endereço de memória dessa área aqui, que é a área reservada para o processo cinza, tá? Mas o sistema operacional tem uma abstração mais bacana, que é um espaço de endereçamento, que vai de 0 até algum número, tá? E aí é como se eu conseguisse, para todos os programas, ter esse espaço de endereçamento lógico, e o sistema operacional que vai traduzir esse endereço lógico no endereço físico dessa área cinza. E aí, esse espaço de endereçamento, ele é uma abstração muito importante, porque ele, inclusive, permite que eu tenha endereços que nem existem na memória, e que eu tenha um espaço de endereçamento que é maior do que a minha memória RAM. Tá? O sistema operacional gerencia o disco como uma extensão da memória RAM. E cada aplicação vai conseguir gerar endereços lógicos que vão de 0 até o tamanho máximo do meu espaço de endereçamento. E o sistema operacional vai garantir que ele consegue traduzir esse endereço lógico desse espaço de endereçamento para um endereço físico. A gente vai estudar tudo isso quando a gente for ver gerência de memória, tá? E, além disso, o sistema operacional vai garantir que, se eu tenho vários programas em execução, né, cada um vai ter sua fatia de memória, e ele vai garantir que um programa não vai escrever na fatia de memória de outro programa. Essa proteção o sistema operacional faz junto com o hardware, porque dentro da CPU também tem um hardware para gerenciar a memória. Tá? A gente também vai ver tudo isso depois. Aqui é só para a gente ir se introduzindo nesse jargão de SO. Então, às vezes a gente vai comprar uma máquina e tem, é uma máquina de 32 bits, 64 bits. Às vezes se refere à quantidade de bits que é usado para representar um endereço da memória. Então, uma máquina que usa 32 bits para representar o endereço da memória, ela vai conseguir representar endereços que vão de 0 até 2 elevado a 32, que dá mais ou menos 4 GB. Máquinas que têm 64 bits para representar o endereço de memória, todas as máquinas que têm mais de 4 GB de memória, elas precisam de mais de 32 bits para representar. Então, a gente tem hoje máquinas com 64 bits, que vai de 0 até 2 elevado a 64. Aí já é um número bem gigantesco, cavalar, assim, nem sei qual é o número. Professora? Oi. Uma dúvida, no caso, o que significa quando um programa é 32 bits, quer dizer, e 64 bits? Quando um programa é assim, não sei não. Quando um programa é 32 bits, 64. É porque, assim, por exemplo, tem um jogo que é StarCraft. Ele tem 2 modos de executar. Um modo de 32 bits e outro de 64 bits. Geralmente, quando você tem um computador de 64 bits, se você roda ele no modo 32 bits, ele é muito mais leve do que o 64 bits. Uhum. É porque se você tem um computador de 64, você pode rodar o de 32, né? Aí, de alguma forma, isso vai ser gerenciado lá. Eu estou usando só 32 bits para representar a memória. Então, ele vai usar bem menos memória, né? Ele não permite que você use toda a sua memória, né? Entendi. No caso, tipo assim, não tem uma questão de compatibilidade, né, nessa configuração de 32 e 64, né? Assim, é uma máquina que tem, porque vão existir registradores que vão instalar na CPU, e esses registradores, onde endereços de memória vão estar, eles podem ter o tamanho 32, ou eles podem ter o tamanho 64, certo? Gabriel, Se eu tenho uma máquina que tem 64, eu posso usar software que é 32, mas não vai ser tão eficiente, mas dá para funcionar. Agora, o contrário, não. Se eu tenho uma máquina 32, eu não vou conseguir rodar nenhum programa que representa endereço do 64. É um programa, quem vai gerenciar isso é o SO e a memória, né? Ou é o SO e o próprio hardware que gerencia isso para a gente. Para a gente fica invisível, né?
Entendi. No caso, então a minha dúvida era essa mesmo. Obrigado, Mas professor. assim, os computadores que têm 64 bits para representar a memória, eles são mais modernos, né? Eu acho que não existe nenhum computador hoje em dia sendo fabricado agora que seja de 32, porque isso só permite 4 GB de RAM e nada mais. E além disso, é bem complicado, porque se eu tiver um programa que seja mais do que 4 GB, eu não vou conseguir rodar, porque eu não consigo representar um endereço que seja maior do que 2 elevado a 32, entendeu? Então, se eu tiver um programa que é maior do que 4 GB, ela não vai conseguir rodar numa máquina de 32 bits, que usa 32 bits para endereçamento. Eu falei nisso só para vocês verem, assim, que essa questão da revisão de hardware, de entender um pouquinho de hardware, no contexto de sistema operacional é importante, porque o SO está funcionando, assim, muito casado com hardware, né? Vocês acham, por exemplo, que é fácil construir um SO totalmente portável, que ele roda em qualquer plataforma de hardware que você imaginar? O que vocês acham? Mas é bem complicado, né? Já que Muito. você teria fazer a máquina pensando em uma infinidade de configurações de hardware. Imagine, porque se o SO sabe que aquela máquina ela tem 32 bits para representar o endereço, ele vai funcionar todo de um jeito. Ah, tem 64, ele vai funcionar de outro jeito. Se ele sabe que eu tenho 8 núcleos sem hyperthreading, ele vai tomar certas decisões para escalonar os processos. Se ele sabe que são 8 núcleos, cada um com 2 threads dentro, ele já vai tomar outras decisões diferentes, sabe? Então, assim, o tipo de decisão que o sistema operacional toma para usar o hardware de forma eficiente depende muito de que hardware é esse, né? Essa questão que o sistema operacional, todos os sistemas operacionais modernos usam memória virtual. Por isso que a gente tem um espaço de endereçamento que pode ser maior do que a memória RAM, tá? A gente pode ter um programa, se eu tiver um computador que tem, sei lá, 4 GB de RAM, eu consigo rodar um programa que tenha 5 GB de programa. Né? Estou nem conseguindo imaginar que programa é esse, mas vamos supor que exista, eu conseguiria, porque o sistema operacional tem uma abstração, que é a memória virtual, ele usa um pedaço do disco, ele usa o disco como sendo uma extensão. Android Studio tem 5 GB de aplicação. Ele usa uma extensão do disco para fazer de conta que é a memória RAM, e então eu posso ter programas que são maiores que a memória, tá? Por conta disso. É o sistema operacional que vai gerenciar essa memória virtual para a gente vai ver isso lá no futuro. Mas aí, o que eu quero que fique claro é o quê? O sistema operacional, ele vai dar uma ilusão no usuário de que eu tenho uma memória RAM muito maior, de que eu tenho muito mais CPUs do que eu tenho, porque roda vários processos ao mesmo tempo, mesmo que eu tenha só uma CPU. Então, é um software muito complexo para fazer essas coisas funcionarem sem bugs, né? Quem organiza tudo para a gente é o sistema operacional. A outra abstração importante do sistema operacional são os arquivos que todos vocês já conhecem, né? Não existe, se eu se eu crio um dispositivo hardware, né, de disco, essa abstração arquivo não existe. O disco conhece blocos de bytes, endereços e nada mais, né? A abstração de que existe um conjunto de blocos que nem precisa estar contínuo no disco, e que quando eu recupero tem informação útil para o usuário, que é o arquivo, isso é uma abstração do sistema operacional, tá? Tanto de arquivos, quanto de você poder organizar esses arquivos em diretórios, para que facilite o uso, né? Então, tudo que o sistema operacional faz, às vezes bem complexo, é para facilitar o uso para os usuários e para usar de forma mais eficiente os recursos de hardware que ele gerencia, certo? Então, quando a gente abre um arquivo, geralmente é um processo que abre, né? Por mais que Raquel chegue aqui e clique em algum lugar para abrir um arquivo, não é Raquel que está abrindo. É um processo que está vinculado ao usuário Raquel que vai abrir aquele arquivo. E aí, esse processo,
ele vai receber um descritor de arquivo e ele pode ficar usando esse arquivo enquanto ele executar. Ele pode ler esse arquivo, escrever nesse arquivo. Para abrir esse arquivo, o sistema operacional vai checar um monte de coisas, né? Vai ver se esse arquivo realmente pode ser aberto por Raquel, se ele vai conseguir ler, se é um formato que vai conseguir ser lido por aquela instrução que está sendo executada, enfim. E esse descritor de arquivo fica lá, junto do processo, vai fazer parte da tabela de processos, para ficar lá registrado que tem um arquivo que está em uso. E qual é o lugar do arquivo que está em uso? Tudo isso fica lá na tabela de processos também, porque toda vez que eu abro um arquivo para usar, isso vai estar associado a um processo, que foi o processo que abriu esse arquivo, tá? Tem até não sei se vocês já tiveram esse erro, too many open files, quando você abre muitos arquivos, aí o sistema operacional ele impõe limites, né? A gente não consegue abrir infinitos arquivos. Tem o comando o limit -a. Não sei se eu consigo rodar. São os limites que o sistema operacional impõe, né? Eu consigo usar a memória ilimitada, mas eu só consigo rodar 2.784 processos ao mesmo tempo. Se eu abrir mais do que esse número de processos, eu não vou conseguir rodar. Tá? Se rodar o Android Studio, você vai poder rodar mais 2. Eita, assim é? Danado. Eu só consigo abrir, Open Files. Eu só consigo abrir 256 arquivos ao mesmo tempo. Isso também faz... stack size. Eu só consigo rodar 8.100 rotinas e sem terminar. 8.100. Quando chegar em 8.100, Stack Overflow. Eu não consigo mais rodar, né? São limites que o sistema operacional tem que impor para garantir uma certa proteção, né? Que o usuário não vai fazer uma caca suficientemente grande para matar todo mundo e ainda assim a gente consegue fazer. E para terminar, tem um conceito também muito importante, que é bom que a gente já esteja com isso em mente, que é uma chamada de sistema. O sistema operacional é o software que é da camada mais baixa, ele que melhor conhece o hardware, é só ele que lida com o hardware, né? E ele oferece para a gente uma interface muito mais fácil de usar para a gente como usuário, como programador, como desenvolvedor, uma interface muito mais fácil de usar, né? E isso só é possível, né, essa proteção, essa capa protetora que o sistema operacional coloca sobre o hardware, isso só é possível porque a CPU trabalha em 2 modos. Vocês lembram quais são os modos de execução que a CPU trabalha? Núcleo. Núcleo e usuário, né? Núcleo e usuário, perfeito. Então, o sistema operacional, ele garante, junto com o hardware, né, o hardware é feito já para isso. Só que o único software que consegue rodar em modo núcleo é o sistema operacional. E tem um monte de instruções que só rodam em modo núcleo. Basicamente, toda instrução que for acessar um recurso de hardware, ela tem que rodar em modo núcleo. Vocês conseguem imaginar por quê? Por que é que um software do usuário não pode fazer um simples read no disco? O que é que vocês acham? Eu quero ler o disco, eu quero ler um pedaço do disco de um arquivo. Por que danado eu tenho que chamar o sistema operacional para fazer isso para mim? É porque a gente não tem permissão? A gente não... Mas por que a gente fez assim? Por que a gente, eu digo nós que somos de computação, né? Por que a gente decidiu fazer isso? Porque se a gente for ler direto do disco, a gente não vai entender nada. Tem que ter o software para poder interpretar as informações para nós. Então, tem essa questão. Mas tem uma Eu acho que é questão mais importante. Uma questão de segurança usuário. também, né? Porque, assim, se todo software, todo programa que você baixar puder ler o seu disco, então, assim, todos os seus dados vão estar disponíveis para todo programa que você tiver. Se você olhar qualquer arquivo aqui, não sei nem que lugar eu estou. Vocês já viram isso? Aqui é um arquivo, sei lá, aqui só tem diretório. Deixa eu entrar em downloads.
eu aumentar aqui para melhorar. Eu não me lembro mais como é que eu uso o Linux, faz tempo que eu não uso. Vamos lá. Esse arquivo aqui, v3.zip, ele é do usuário Raquel Vigovino Lopes. Isso aqui é o usuário, que é dono desse arquivo. Isso aqui é o grupo desse usuário. Isso aqui eu não lembro o que é. Gente, como ficou feio aqui. Deixa eu ir para um que está mais bonitinho. Todos estão assim, deixa para lá. E aqui eu tenho as permissões desse arquivo. Aqui eu tenho as permissões, acho que é do usuário, do grupo e de todos. Então, só o usuário, Raquel, que pode ler e escrever nesse arquivo. Quem for do mesmo grupo de Raquel pode ler. É read read, que é ler. E quem for todo o restante do pessoal que entrar nesse computador aqui consegue ler esse arquivo, certo? Então, existem proteções. Quem coloca isso aqui é o hardware? O que é que vocês acham? É o hardware que inventou isso aqui? Isso aqui é um arquivo V3 e é de Raquel, está associado ao usuário Raquel, ao grupo staff, e tem essas proteções aqui. Quem foi que inventou isso aqui? O SEO, já está dizendo. Quem desenvolveu o SEO? Quem pensou nessa abstração de arquivo? Pensou, como é que eu posso proteger um arquivo? Porque eu não quero que esse arquivo seja acessado por quem eu não autorizar, ou que seja acessado de forma indevida e que cause um erro nos meus dados e eu não consiga mais recuperar meu arquivo, né? Então, isso é o SEO que gerencia, e essa abstração de arquivo que oferece para a gente a chama operacional. Então, se eu permitir que qualquer processo de usuário, sem fazer checagem nenhuma, meta a mão no meu disco, eu posso causar um dano irreversível aos dados que estão lá, e dado é dinheiro ultimamente, né? Dado é a coisa mais importante que a gente tem, toda empresa tem. Então, é preciso proteger os dados. Então, eu preciso chamar o sistema operacional para fazer para realizar uma série de instruções, especialmente quando essas instruções têm a ver com o uso dos recursos que são compartilhados, certo? O que é que acontece quando eu tenho um programa de usuário, ele está rodando e ele quer escrever alguma coisa no disco? Ele, na verdade, ele vai chamar o comando read, que é o comando de ler do disco. Ele vai chamar, vai tacar lá essa instrução. Quando essa instrução chega na CPU, vou voltar para o desenho da gente. Quando essa instrução, eu vou recuperar o read que está aqui, colocar aqui, em algum registrador vai estar esse comando, os dados, né, a posição que eu quero ler, a quantidade de bytes que eu quero ler, vai estar tudo aqui nos registradores. Quando a CPU for executar essa instrução, vocês sabem o que é que vai acontecer? Alguém lembra? Vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina. Oi. Trap, exatamente. A CPU vai perceber, aqui nesse PSW aqui são vários bits esse PSW, né, de controle. Um deles é qual o modo de execução da CPU. Se é um programa normal que está rodando, vai estar no modo usuário. Aí, ele vai tentar executar um read e ele vai checar aqui se está no modo núcleo. Se tiver no modo núcleo, eu vou conseguir executar o read, mas se não tiver, ele não vai conseguir executar o read. Vai ocorrer uma exceção aqui dentro da própria CPU, e essa exceção é chamada de trap, certo? Quando essa exceção ocorre, o sistema operacional é chamado para resolver. Ele é chamado para limpar a caca que tiver ocorrido aqui, que na verdade não foi uma caca. Quando ele for chamado, ele vai perceber, é o processo que estava rodando, que ele sabe qual é, foi ele que mandou rodar naquela CPU, o processo que estava rodando quer fazer um read. Vou fazer um read para ele. E aí, a gente chama isso de chamada de sistema. Quando o sistema operacional é chamado, então, eu vou deixar de executar esse programa do usuário e vou chamar o sistema operacional. Então,
uma série de informações tem que ser salvas sobre esse processo que estava rodando. O sistema operacional vai, então, fazer o favor de realizar, de solicitar o read que o processo queria executar. Esse comando vai para onde? Esse comando vai passar pelos barramentos, vai chegar lá na controladora. Na verdade, o sistema operacional vai contar com a ajuda do driver, lembram? Todo dispositivo de entrada e saída vem do fabricante com um pedaço de software que se chama driver, e esse driver se conecta no SO, e é a parte do SO que sabe conversar com aquele dispositivo. Então, o driver vai programar a controladora do disco para fazer a leitura que é necessária ser feita, e o SO vai escolher algum outro programa para rodar. Porque esse programa cinza, que requisitou a leitura, ele vai ter que, a não ser que seja um programa multithread, se for um programa multithread, outra thread aqui pode ser escolhida para rodar. Mas se for um programa monothread, o SO vai, então, salvar todo o estado desse programa cinza aqui e vai escolher outro processo para rodar. Aí, o que é que vai acontecer quando a leitura do disco tiver terminado? Vocês lembram? Vamos supor que o SO está rodando esse processo azul aqui. O processador está rodando esse processo azul aqui. Aí, a leitura que a gente pediu terminou. O que é que acontece? Vocês lembram? Ninguém lembra. Todo mundo com fome já, né? O que vai acontecer é uma interrupção. Tá? Aquele dispositivo, o disco, ele foi programado para fazer uma operação. E essa operação terminou. Então, ele interrompe, ele manda um sinal, né? Quando a gente fala de sinal de hardware, a gente chama de interrupção. Então, o dispositivo manda uma interrupção. Quem vai receber essa interrupção pode ser a própria CPU ou outro dispositivo de hardware, depende do tipo de máquina. Vamos supor que a CPU, essa interrupção fica aqui, é como se fosse um choquezinho, né? Imagina, aqui na CPU. Aí, em um belo momento, ela resolve tratar essa interrupção. E aí, esse programa azul que estava rodando, ela salva o contexto dele, né? Todas as informações dele lá na tabela de processo, o SO vai salvar, e o SO vai rodar para tratar essa interrupção. E aí o SO vai ver, que tipo de interrupção é essa? Né? Cada dispositivo tem o seu ID, e aí eu vejo qual é o ID essa interrupção, o SO consegue identificar. Esse próprio identificador, ele vai usar como índice lá na tabela de interrupções lá, para chamar o código para tratar aquela interrupção, e ele vai ver, essa interrupção é do disco, porque o read, a leitura que esse processo cinza pediu, terminou. Esse processo cinza que estava suspenso, que estava esperando essa leitura, vai ficar pronto para rodar. Quem estava rodando antes era esse azul, né? Aí o SO vai decidir se provavelmente esse azul volta para rodar logo depois que essa interrupção for tratada. E aí, nesse ciclo de escolher quem roda, em algum momento o SO vai escolher novamente esse processo cinza para rodar. E aí é por isso que, por conta usar corretamente e eficientemente os recursos, a gente só consegue acessar os recursos através de chamadas de sistema, tá? A gente vai falar mais sobre isso, é porque eu quero repetir os assuntos mais importantes, então a gente vai falar várias vezes ainda sobre chamadas de sistema, tá? Então vamos lá, uma pergunta final aqui para a gente terminar. Qual é o programa que é chamado o tempo todo e tem que executar o tempo todo para que os outros programas possam executar também? Sistema operacional ou outro programa? Sistema operacional. É porque estava preto, verde e vermelho. É o sistema operacional, né? Eu queria só que vocês tivessem ideia disso. Se você parar para pensar, né, o sistema operacional, ele é chamado muitas vezes enquanto cada programa roda, tá? Então, se existe um programa que ele é chamado muitas vezes e que ele lida com questões muito complexas e que é ele que gerencia o uso eficiente do seu hardware, que requisitos você pensa que esse programa deve ter? Aqueles requisitos não funcionais, sabe? Não sei,
Eu sou professora novata, né? Não sei muito bem ainda qual é a disciplina de vocês, mas vocês provavelmente já viram uma disciplina aí de análise, alguma coisa que você vai aprender a recuperar, conversar com o cliente e entender quais são os requisitos do sistema que o cliente quer, né? No sistema operacional, que requisitos vocês imaginam que são importantes para ele? Acho que o Integridade, principal é a eficiência, né, também. eficiência, né? Integridade no sentido de confiabilidade, né, Ronaldo? No sentido Usabilidade. de não ter falha, né? Porque se um programa roda o tempo todo, ele está cheio de bug, ferrou tudo, né? O sistema operacional é um ponto de falha que pode levar o sistema todo a se corromper, dependendo da falha que for, né? Então, isso é muito importante. Outro que é importante, que Gabriel mencionou, o desempenho. É um programa que é chamado o tempo todo. Ele tem que ser rápido, né? Alguém falou mais alguma coisa? Desempenho, confiabilidade, Usabilidade. usabilidade. Exatamente. Agora, usabilidade. Será que usabilidade é um requisito de todo sistema operacional? Existe um sistema operacional, sei lá, num Acho que não roteador? também. Não, né? Existe um sistema operacional no roteador? No roteador, sim, existe, certo? Será que para o roteador usabilidade é muito importante? Provavelmente não, né? Confiabilidade vai ser muito mais importante, desempenho, né? Se eu tiver um sistema que eu sei que é um sistema, não é de propósito geral, é um propósito específico e que só um determinado, sei lá, é o sistema de um operador de voo. Será que os requisitos desse sistema operacional, de um hardware que está lá no avião, para ajudar lá a tomar decisões, será que isso são os mesmos requisitos do sistema operacional da nossa máquina? Não, né? Concorda que não? Não são. Por exemplo, na nossa máquina, a gente pode dizer que justiça talvez seja um requisito. Eu quero dividir os recursos de forma justa entre vários usuários, porque eu estou pensando num sistema de multiusuários. Mas, de repente, nesse controlador de voo, eu não quero justiça. Eu quero que tenha um super usuário lá, que é ele que manda, e eu quero que tudo seja para ele, e o que sobrar, se der para outros, pode ser, mas não necessariamente. Então, como o Ronaldo falou aqui, exatamente. Existem muitos tipos de sistemas operacionais. Toda vez que você tiver um hardware, vai ter um sistema operacional lá em cima dele, né? E depende da finalidade desse sistema, quais são os requisitos. Aqui no curso da gente, a gente vai estar sempre muito voltado a sistemas de propósito geral, certo? De computadores, assim, como os que a gente usa, tá? Mas eu só não queria que vocês fechassem a mente para achando que só isso que é um sistema operacional. Oi. No caso, tipo assim, Sistema você falou embarcado, daqueles. tem um sistema operacional Eu ia também. falar isso. Eu ia falar isso. No caso, os sistemas que não precisam de uma usabilidade muito assim amigável seriam os embarcados, no caso. Então, assim, só para vocês não fecharem a mente, porque a partir de agora a gente vai ficar falando muito sobre sistemas de propósito geral, que são os mais comuns, certo? Beleza? Mas a gente vai falar sobre coisas sobre conceitos que, se vocês um dia se depararem com a necessidade de mexer no SEO, que não seja desse propósito geral, vocês vão estar com um monte de conceitos claros na mente de vocês e vai ser muito mais simples entender, certo? Então, pessoal, deixa eu ver se eu consegui fazer a chamada. Sim, deixa eu parar a gravação. Porque a aula terminou.